Então, iniciando gravação, pessoal. Muito bem. O Freud, então, ele viveu de 1856 a 1939, e ele trouxe muitas observações que iam além do seu tempo, além das possibilidades que se tinha na época. Ele tinha observações e constatações científicas muito boas, tá? Então, ele é o criador da psicanálise, conhecido como pai da psicanálise. E nós já vimos qual é a diferença de psiquiatria, tudo que é atria é prática, é praxis. Nós vimos qual é a diferença de psicologia, que seria o estudo dos complexos da mente aí. E nós estamos vendo aí o conceito também de psicanálise, seria analisar os conteúdos mentais das pessoas e trazer essa análise para a pessoa como um material a ser compreendido. A diferença maior da psicanálise em relação aos outros é que ela leva um certo tempo maior e ela é algo progressivo. E no Brasil a gente não tem um conselho regulador, né, dos psicanalistas, mas nós temos várias associações de psicanálise. Hoje, por acaso, né, hoje é dia 6, né, do 5, hoje é dia do psicanalista. Por acaso hoje, só de curiosidade. O Freud, nos anos de 1880, ele consolida as suas teorias psicanalíticas na formação da personalidade a partir do id, tá? Ego e superego. Beleza? Como que funciona isso? Então, o id para Freud é aquela parte de formação da personalidade sua mais visceral. Tá? É todo o conteúdo sensível que você adquire. Quando eu falo visceral, começa assim, ó. Quem assistiu aquele desenho Divertidamente vai lembrar bacana, assim, no comecinho do desenho, quando a menina nasce. Quando a menina nasce, ela chora. E aí vem uma figurinha assim de sensação, de emoção, chamada alegria, tá? Ela olha para o rosto da mãe e sorri. Então ela tem alegria. E muitas coisas alegres vão acontecendo com ela, tá? E outras sensações começam a surgir no meio dessa alegria. Quando ela cai, se machuca, vem a tristeza, ela chora. Quando vem a fome, é visceral, aquela coisa, né, vindo de dentro, aquela necessidade, ela precisa comer. Quando vem aquela coisa que ela pega em algo que, sabe, que não agrada, ou ela vê algo no prato dela que ela não gosta, no desenho, no caso, mostrava brócolis, legumes, vem o nojo. E outras sensações, como por exemplo raiva, como por exemplo coisas assim que vão ser de um padrão onde vão agradar e fazer ela obter prazer, ou de um padrão onde vai trazer ali algo mais no sentido de desagradar e trazer algum malefício, elas vão formando necessidades a partir dessas sensações, dessas emoções. O id é pautado nessa formação. Tá? Então, ele é o seu eu visceral, o seu eu mais animalesco, o seu eu mais natural possível. Ficou claro? Não ter dúvida, tá? Porque esse é um momento crucial, é legal entender todos. Sobre o id, ficou claro? É o seu eu mais natural possível, aquele eu inicial. Normalmente, tá? Ele vai estar muito atrelado às suas sensações de prazer, de agrado, ou às suas sensações de desagrado, frustração. Então, esse é o id. O id, ele quer o quê? O id, ele quer ser satisfeito. Ele é, inclusive, um mecanismo de defesa e sobrevivência, que todos nós nascemos com ele, tá? Muito bem. Então, o id é o seu eu visceral, apegado aos prazeres, com necessidades e eu visceral, apegado aos prazeres, com necessidades e emoções
afloradas, tá? Então, entendeu o que é o id, já começa aí já inicia bem a sua compreensão, beleza? Ele está muito ligado aos primeiros mecanismos de defesa que você adquire. Ele está muito ligado à maneira como seus pais te dão as coisas logo de cara, te fornecem as coisas mais facilmente. Está muito ligado com a maneira com que você tem ali os seus primeiros traumas de infância, tá? Ou quando tem as primeiras memórias alegres e felizes. Pessoas muito mimadas, pessoas que recebem tudo ali de mão beijada facilmente, tendem, tá? Tendem a ter essa parte visceral mais aflorada, até que o tempo vai passando e a pessoa vai formando o seu ego, tá? O ego, ele vai correr ao mesmo tempo que o id se aflora, o ego vai correr ao mesmo tempo que o superego. Olha o nome, eu vou colocar até em destaque, super, tá? Que o superego começa também a se desenvolver. O ego, ele vai ser o seu eu, o eu que media suas relações com o mundo, com seus ambientes transitáveis, com a sociedade que você vive. E ele também vai permeando sua identidade. A maneira com que você se enxerga e a maneira com que os outros te veem tem muito a ver com o seu ego. Ele media suas relações com o mundo e com os ambientes transitáveis, com a sociedade que você vive, e ele vai permear sua identidade. Esse é o seu ego. Quem tem um ego muitas vezes ligado com o id, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, ela tende a ser uma pessoa mais egoísta. Ela precisa ser sempre ali, servida. Ela precisa ser sempre atendida. Ela precisa sempre obter o que ela quer. E esse tipo de pessoa é muito difícil de lidar, tá? A pessoa exige as coisas e ela tem que ser satisfeita. Se ela não é satisfeita, quando ela tem um id muito ligado com o ego, o que acontece? Ela arma complôs ou num aspecto um pouco mais visceral ali, o que ela faz? Ela chora, ela grita, ela arma ali problemas e mais problemas na qual ela vai despertar raiva. Ela vai colocar todos os seus sentimentos viscerais ali no ego. E ela não vai ter um equilíbrio muito adequado. Deu para entender como funciona a relação id e ego? Aí você me pergunta, e quando é equilibrado, como é que é? Quando o id responde e corresponde bem ao ego, aí há o equilíbrio. O indivíduo, ele olha para si e se enxerga como uma pessoa que é alguém que faz parte de um meio social e que nem sempre vai estar conseguindo se satisfazer em suas necessidades numa totalidade. Então, por exemplo, o indivíduo que tem um id maior, ali um id mais, sempre foi um indivíduo que sempre foi mais atendido, mais mimado, o que acontece com essa pessoa? Ele chega num lugar e às vezes a comida está demorando, ele bate, ele dá um show, ele grita e ele acha que ele tem que ser atendido muito rápido porque ele é o melhor de todos ali, ou porque ele está com fome e ele tem que ser atendido. E o indivíduo que tem um ego mais regulado ali em relação ao seu id, ele olha, ele se enxerga como uma pessoa que é mais um ocupando um lugar no espaço e tempo, e ele consegue determinar ali um tempo razoável para poder esperar para ser atendido. Certo? Então a gente nota que o indivíduo que é mais focado no seu id, ele tem uma dificuldade de controlar ali ou de manter o seu ego. E vale a pena colocar da onde vocês acham que vem a palavra idiota. Já pararam para pensar nisso?
Dá uma pensada sobre isso. Aquela pessoa que briga por causa de tudo, é mais visceral, é raivosa, é ignorante, é uma pessoa que não evoluiu ali o seu ego e que está muito focada no id, como que a gente costuma dizer dessa pessoa? Certo? Então, pensa nisso. Tô vendo aí o chat de vocês, vocês não tinham pegado essa ideia, agora entenderam de onde vem. Muito bem. A idiotia, ela denota o quê? A idiotia denota uma pessoa muito apegada ao seu visceral. Tá? Uma pessoa que não pensa muito antes de falar e fazer as coisas, é uma pessoa mais impulsiva. Beleza? Idiotia já foi, inclusive, considerada uma doença em alguns códigos internacionais anteriores. Tá bom? Só para vocês terem essa noção. Certo, galera? Olha só uma curiosidade muito boa. Quando a pessoa, ela é uma pessoa que ela se acha demais, ela olha para si, se acha muito bonita, se acha especial, se acha super inteligente, e ela aflora demais as suas ideias, e ela se expressa com mais facilidade, e ela é a mais bela, a mais habilidosa, e ela ganha tudo, e ela não admite perder, e ela tem um pouco mais de inteligência, ela já não insurge tanto na idiotia, tá? Porque ela não vai muito para a ignorância, mas ela é pautada no eu, sempre em si, tá? Esse tipo de pessoa a gente chama de. Então você vai colocar aqui a observação. De onde vêm as palavras egocêntrico e egoísta? Tá? Vocês entenderam aí? Agora dá para chamar as pessoas de idiota, mas não é uma boa, né? Ficar ofendendo não é legal. A gente tenta manter ali uma certa cultura pacífica. Pra gente não se tornar o idiota. Tem que tomar certos cuidados para ofender na intenção. Mas olha só. Uh, então, o ego é o eu que media as relações com o mundo, com os ambientes transitáveis, com a sociedade que você vive, permeando a sua identidade. Quando você é cheio de si, tem aquela certeza que você é o melhor de todos, você é o bonzão, ninguém te derrota, você só fala de si, inclusive você sempre vai falar de si na primeira pessoa absoluta. Isso denota o indivíduo egoísta, onde sempre ele vem primeiro. Egoísta, tá? E quem que é o egocêntrico? Ele é centrado no seu ego e ele tem pensamentos dos quais ele sempre se orgulha, sempre se dá bem com seus pensamentos. Ele é uma pessoa que ele consegue aí ter sempre as melhores ideias, sempre ele está certo e ninguém consegue refutar porque ele é o racional superior e ele tem ali sempre razão, tá? Ficou claro? Muito bem, aí eu não falei do superego. O que é o superego? O superego é toda a aquisição do seu eu que adquire o eu até vou colocar entre aspas assim, ó, o eu que adquire valores, tá? Uh, através da formação moral, da educação, da aprendizagem e dos convívios com os outros, tá? Então, tudo que é adquirido de conjunto de valor, isso a gente entende como, ó, é legal colocar aqui, ó, como bem versus mal, com L, ou o que é bom versus o que é mal, com U, o que é certo versus errado, tá? Então, essa relação de formação de valores que vai desenhar a sua moral,
ela vai estar fazendo parte do que é o seu superego. Certo? Como é que esse jogo funciona? É assim, ó. Você de casa, lembra dos ambientes transitáveis? Família, religião, escola, trabalho, lazer? Os ambientes transitáveis, principalmente na família, você recebe alguns ensinamentos. E os seus pais começam a dizer para você o que é certo e o que é errado na vida. E aí, o que que acontece? Alguém vem e diz para você que é errado roubar, que é errado você querer o que é do outro, tá? No seu ID, lá no seu ID, existem alguns mecanismos de necessidade de ter e de aquisição que eles mexem com você. E olha só o nome, a gente chama de inveja. Inveja, tá? Ver adentro, adentrar ali. Começa a desejar o que não é seu. Os desejos, eles estão todos permeados no seu id. Mas você aprende, tá? Você aprende. Olha que interessante. Lá no superego, você aprende que roubar, pegar o que não é seu, é errado. E forma esse conceito moral e você fecha uma ligação que vai controlar seu id. Então, o impulso do desejo de ter o que é do outro é controlado pelo superego, que vem e fala para o seu eu aqui no ego, não roube, porque não é seu. Ficou claro? Agora presta atenção no contrário. Imagina que você não teve um superego de uma formação adequada, no sentido ali de não prejudicar os outros, tá? Você aprendeu lá na sua formação superegóica ali através da sua moral que pegar o que é dos outros quando você necessita ou numa determinada situação é perdoável, é algo admissível, pode pegar. Então, se você não teve um superego que te acusa, que te breca e que te fala, olha, o que é do outro, não é seu, você vai satisfazer o id, que é o impulso, que é a necessidade. Quando ele passa pelo seu eu, o seu eu vai e pega. Quando vai pro julgamento do superego, vamos dizer assim, o superego, que é super, está acima, ele vai dizer, pode pegar, normal, não tem problema, é justificável a sua aquisição. Ele nem chama de roubo, porque você aprendeu que aquilo não é um roubo. Entenderam como funciona? Resumidamente, o id é o seu eu visceral, tem seus impulsos, seus desejos, as vontades que você expressa. O ego, ele é o seu eu que se conecta com o mundo. E o superego é a sua formação moral de certo e errado, de bem e mal, que vai corrigir, de certa forma, algumas coisas que o id muitas vezes deseja e quer assumir ali para o seu ego ter, para que você se satisfaça. Qual a confusão, Silmara? Faz a pergunta. Tá confuso? Pergunta. Pode digitar a pergunta. Eu vou até. Vai pensando aí, eu vou até abrir aqui um outro aqui, ó, e eu vou fazer umas formas, tá? Vamos imaginar então um esquema assim, três partes, tá? Vou colocar de cor diferente. Ok. Então vamos imaginar que esse azulzinho aqui é o id.
imaginar que o vermelho é o ego. E vamos imaginar que o verde é o superego. Tá? Deixa eu ver se sai alguma pergunta aí. Vai pensando aí. Ó, então, o id, todo o sua parte visceral nasceu com você, forma ali seus desejos, forma ali as suas sensações, suas vontades. Aí você começa a formar seu ego, que é a sua identidade com o mundo. Você olha para si, se identifica, você consegue, né, se expressar. As pessoas olham para você e falam: nossa, aquele indivíduo tem uma personalidade assim, assado. Tá? E aí vem o seu superego, que é tudo que você acha certo, errado, pautado no que a sua família te ensinou, no que sua religião te trouxe, são seus princípios, valores, a sua moral. Beleza? Quando tudo está em consonância e está em equilíbrio, a gente tem isso aqui. Qual que é o problema? O problema é quando isso aqui acontece muitas vezes. Ó. Deu para entender o que eu fiz? Observaram lá? Isso aqui é um problema. Quando o teu id é maior que o teu ego e que o teu superego, você costuma ser alguém muito visceral. Alguém que é pautado nos seus prazeres, alguém impulsivo, alguém que não consegue deixar, por exemplo, de... Eu vou dar exemplo prático na vida, tá? Você sempre que vai entrar numa dieta, você cede porque você é mais visceral, você não consegue manter uma disciplina e você acaba comendo e passando da conta. E você se propõe a fazer certos exercícios e tal, mas não consegue fazer uma ligação prazerosa com isso, e o teu corpo está mais condicionado numa formação mais visceral de um id, e isso vai fazer com que você olhe naquele contexto e fale, não, eu prefiro o prazer, eu prefiro me satisfazer do que ficar ali tentando algo que vá me trazer um certo sofrimento. O id, ele tende a fugir do sofrimento, pra vocês terem uma ideia. Às vezes ele se coloca em sofrimento porque ele é impulsivo, tá? Por exemplo, um indivíduo que tem um id muito grande e faz uso de entorpecentes, uso de drogas, exagera no consumo alcoólico, o que que acontece com essa pessoa? Ele acaba tendo certos problemas, mas é porque ele está condicionado, até mesmo quimicamente, tá, a fazer consumo de certas coisas. Deu para entender onde está um problema? Então, o problema é esse. Tá? E quando é de outra forma? Vamos diminuir aqui o id. Ó, diminuir o id, que aumenta aqui o superego. Ó. Vou só colocar dentro do quadradinho certinho. É. Então, aumenta o superego. Estão vendo aí? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui nessa figura? Sim? Aumentei o superego. O que que isso representa? Representa aquele indivíduo que ele aprendeu o que é certo e o que é errado pautado em uma doutrina muito rígida. Ele aprendeu, por exemplo, na família dele que é muito errado mesmo, você fazer sexo antes do casamento. Ou pensar nisso, inclusive. Tá? Ele aprendeu que é muito errado tocar o próprio corpo. E aí ele se recalca. Isso aqui fica rígido, não transita. O desejo não satisfaz o ego e o superego fica sempre maior e suprimindo os outros dois. E aí o que acontece com esse indivíduo? Ele vive com certas frustrações. Tá? Vive com certas frustrações. Outra coisa que acontece com esse indivíduo, ele acaba se sobrecarregando numa doutrina tão forte que ele começa a só participar da doutrina que ele vive. Ele forma ideologias de certo e errado na cabeça e começa a construir aquela ideia de que vai ter um mundo melhor, de que tudo vai ser
perfeito e maravilhoso dentro daquela doutrina que ele acredita. Rafael, você está falando só de religião? Não, você pode formar várias ideologias que são de ordem do superego. Você vai, por exemplo, formar algumas ideologias do tipo, eu preciso salvar as florestas porque assim eu terei um mundo melhor. Aí o que acontece com esse cidadão? Ele vai só no superego dele e ele vai participar daquelas passeatas ou daquelas militâncias mais loucas que existem. Quando você diz para ele algum ponto daquela militância que ele exerce que está errado, ele já bate, e mesmo estando errado de fato, ele já bate contra você e fala, não, que é isso? A minha doutrina que é a verdadeira. Isso é o certo, isso é o correto, todo o resto está errado. Além de tudo, ainda muitas vezes evolui ali no ego dele, tá? Então, esse é o grande problema do superego. Superego muito grande, ele vai suprimir os desejos da pessoa e suprimir o eu da pessoa muitas vezes. Ficou claro? Vê se vocês têm perguntas aí. Agora aí, quando você tem um conflito egóico, olha só. Tá lá você com seu carro num belo dia, certo? Tá lá você com seu carro num belo dia, dirigindo. E aí, você chegou na rodovia e viu aquela rodovia livre. E você tem um puta de um carro bacana na mão. Aí você fala: caramba, eu posso agora passar dos 150, 160, 170, eu posso meter o pé. Uhul! Quem que tá falando isso? Seu id. A adrenalina começa a fluir, olha que gostoso, que maravilha. Eu vou que vou, meto o pé, ligo lá no último volume ao rádio e pau na máquina aqui. Gostoso, bacana. E isso satisfaz o seu eu. Mas daí, de repente, vem o superego e fala: ô, ei, dá um tempo aí, cara. Se você for tão rápido assim, a gente vai tomar uma multa. E outra, você pode bater. Numa situação onde você tem até um ego um pouquinho mais, o superego ali um pouco mais aflorado, ele ainda te diz assim, ó, você pode matar outras pessoas. Não é certo fazer isso. Você está sendo fora da lei. Estão entendendo o conflito? Como funciona? E isso é necessário. A todo momento você fica transitando nessas formações. O que acontece com o indivíduo que é mais, vamos dizer assim, mais agressivo, mais antissocial no sentido de ser anti as regras da sociedade? Ele é assim. Ele tem seus prazeres e suas vontades, ele tem o seu eu, uma autopercepção de si, de invencibilidade, de estar sempre certo e de fazer sempre ali a coisa que ele deve fazer, que ele não tem uma formação de superego de certo e errado. Então esse indivíduo muitas vezes admite, tá, que ele pode pegar o que é dos outros, que ele pode ficar com as pessoas que ele quiser, no momento que ele quiser e da forma que ele quiser, e que ele pode invadir o corpo do outro, tocar no outro a hora que ele achar que deve, porque ele tem uma idiotia em si e também tem um egocentrismo grande. O que acontece com essa pessoa? Geralmente a gente tem ali um perfil mais criminal para essa pessoa que tem, né, um id maior ali e um ego mais exacerbado, tá? Com um superego mais baixo. Por quê? Porque ele não tem uma aquisição ali de princípios e valores que vão nortear ele a se preocupar com os outros e se preocupar com o meio que ele vive. Ficou claro tudo isso? Freud já tinha essa visão desde quando? Desde 1880, quando ele forma ali suas teorias psicanalíticas e passa a fazer análises de forma ampla em vários pacientes. O indivíduo que tem um ego muito grande com o superego baixo, muitas vezes tem ali
tendência criminal, sim. Você colocou 171, né? 171 no Código Penal, inclusive, é estelionatário, tá? Então, sim, os caras, eles acabam sendo pessoas que se preocupam mais consigo mesmo e com as necessidades deles e não ligam tanto para as necessidades dos outros. Acabam tendo um perfil mais criminoso, manipulador, mentiroso, certo? Por quê? Porque eles sempre querem as coisas e não se preocupam com o que os outros pensam. Mas detalhe, galera, em vários sentidos, todos nós temos ali variações ali, tá? Todos nós temos variações desse complexo, beleza? E quando se fala em complexo, o que é o complexo de Édipo? O complexo de Édipo foi um observado de Freud. E antes de falar do complexo, tem que se entender quem é Édipo, tá? Édipo é o verdadeiro mito, né? É preciso conhecer o mito de Édipo, tá? Então, contando rapidamente, quem leu já sabe como que é, beleza? Tem algumas versões, algumas variações da história, mas eu vou dar a focal, tá? O foco. Existiu uma rainha chamada Jocasta e o rei chamado Laio, tá? De repente, no reino que eles viviam, vem uma notícia do oráculo. O oráculo diz que o primogênito vai matar o seu pai, tá? Então, Laio, que era o rei, ele fica muito preocupado com isso. E assim que Jocasta teve ali o primeiro filho, ele pede para os guardas levar esse filho do reino e manda esse filho embora. Os pés da criança, a criança nem chegou a ter nome, tá? Mas os pés da criança estavam perfurados e sangrando para que os animais pudessem chegar mais fácil e logo devorar o bebê, tá? Então, por isso que tem esse nome, Édipos, tá? Na verdade, você vai pegar no nome, ele se chama Édipodos, tá? São pés furados. Então, quando acha o menino, estava com os pés perfurados, pegou esse nome, Édipodos, Édipo, beleza? Muito bem. Então, acharam essa criança, né? E ele é levado para ser criado por uma família. E essa família cuida dele com muito amor, muito carinho, tem lá uma visão do papel de pai, do papel de mãe. Ele, obviamente, não sabia quem eram os pais biológicos dele. Um belo dia vem o oráculo, né? Sempre o bendito oráculo. Vem uma profecia do oráculo na vida do Édipo, porque nas mitologias greco-romanas é de costume, em um dado momento da sua vida, você ir fazer uma consulta com o oráculo, para que você saiba se orientar dentro do que vai ser o seu destino. Tá? Então, você vai encontrar o oráculo presente em vários tipos de mitos aí greco-romanos. Então, Édipo recebe uma profecia do oráculo que dizia que ele ia matar o pai dele. Que pelas mãos que pelas próprias mãos ele mataria o seu pai. Édipo fica assustado com isso e o que ele faz? Ele já estava grande, né? Já estava adulto. O que ele faz? Ele sai correndo, ele foge de casa, ele vai embora. Resolve tomar um rumo, porque ele não queria matar o pai dele, ele gostava muito do pai dele. E ele não fazia ideia de que ele um dia foi filho de um rei. Édipo então toma um rumo e quando ele está num determinado caminho ali, ele se encontra com uma comitiva. E lá vinha vindo um rei. Do lugar que Édipo vinha, não se tinha o costume de se curvar. Então é solicitado pela comitiva que Édipo se curvasse, ele se recusa. A comitiva entra em luta com ele e ele acaba. Ele era bom de porrada e ele acaba batendo em todo mundo, resumindo. E dentro da comitiva estava ali o rei, e ele entra em atrito com o rei, e ele acaba matando esse rei.
tá? Foge, vai, acontece alguma série de coisas. Depois de um tempo, Édipo encontra no seu caminho o reino do qual havia falecido o rei, e Jocasta, que era a rainha, faz ali uma espécie uma promoção ou algo assim, um campeonato para quem fosse ali vencedor, levaria a mão dela em casamento e se proclamaria o rei. Édipo participa dessa parada toda e vence e acaba depois tomando a própria mãe sem saber em casamento, após também ter matado o próprio pai sem saber que era o pai dele. Jocasta, quando se relaciona com Édipo, olha para ele, acha que tem algumas coisas familiares, acha estranho toda aquela paixão, aquele amor que ela sentia. E no mito, ele vem a saber depois que Jocasta era sua mãe, e ele fica tão horrorizado por ter acontecido tudo aquilo, mas ele continua mantendo aquela paixão pela mãe e não consegue se afastar. E aí ele cega, ele fura os próprios olhos para tentar não ficar com a mãe e não ter mais a visão da mãe. É uma história bem complicada, tá? É uma história mitológica, certo? O Freud pegou esse mito e observou como funciona a relação mãe e filho, tá? Principalmente quando ele olhava os filhos dele se relacionando com a esposa. Então ele observava o seguinte: tem até uma passagem que ele fala que o seio que um dia foi meu, agora foi tomado pelo meu filho. E ela dá muita atenção para o meu filho, e muito menos para mim. Ou seja, Freud começa a observar que a prole, o filho, o menino, recebia muito mais atenção do que ele. E ele começava a perceber que o menino começava a se comportar igual a ele, ou tentar se vestir com roupas e ter trejeitos e comportamentos iguais ao de um homem, iguais ao dele, que é a figura de pai, para agradar a mãe. E ele percebe ali que havia um certo jogo de sedução, não uma sedução intencional, erotizada num sentido sexual intencional, mas uma sedução natural da criança para que não haja divisão de atenção entre ele e o pai. Então, Freud começa a traçar e entender o que era o complexo de Édipo. E ele observa a mesma coisa nas meninas. Ele observava, por exemplo, que as meninas vestiam os sapatos das suas mães porque elas olhavam e achavam que o pai se atraía por aqueles saltos, aqueles sapatos, e as meninas, ao vestirem os sapatos, estariam andando em frente ao pai, fazendo com que o pai desse mais atenção para elas. As meninas se pintavam, se maquiavam, porque entendiam que assim receberiam mais atenção. Tá? Então, o complexo de Édipo é pautado nisso, tanto para menino quanto para menina. A menina que se apaixona pela figura do pai no sentido de disputar a atenção, e o menino que se apaixona pela figura da mãe no sentido de disputar a atenção também. Quais são os problemas desses complexos, quando se fala do complexo de Édipo? São as conduções das relações ao longo do tempo. Se você tem uma criança que não recebe tanta atenção, no caso, um menino, por parte de sua mãe, não recebe tanta atenção assim, muito provavelmente ele vai refletir essa desatenção e essa falta, tá, essa carência, ele vai refletir num relacionamento amoroso com uma mulher. E se você tem uma menina que tem a falta de atenção, muito provavelmente, por parte de pai, muito provavelmente ela vai ter essa falta de atenção e essa carência, ela vai sentir essa carência num relacionamento ali com o seu futuro namorado e por aí vai. Outras coisas se refletem, por exemplo, se o menino foi sempre frustrado, sempre castrado, né? O nome castração vem disso, ele foi sempre frustrado nas suas vontades. Quando ele cresce, o que vai acontecendo com essa pessoa? Ela se torna uma pessoa frustrada.
o seu superego fica com muitos aí parâmetros calcados em certo e errado e sempre anulando o ego dele e sempre suprimindo seus desejos. Então, Freud observava isso de uma maneira muito perspicaz. E ele começa a encontrar muitas patologias nos adultos em função desse tipo de relação que faltava ou que se tinha demais lá na infância. Sempre na psicanálise, ele perguntava todo o histórico da pessoa e a pessoa trazia todo aquele material a ser analisado em falas que iam contando todo o processo histórico do indivíduo. E através desse material fornecido, Freud fazia suas anotações e conseguia obter suas conclusões para que as pessoas, através da passagem do que lhe era dito, conseguissem se auto-escutar, se auto-perceber e assim encontrarem conduções para a própria vida. Deu para entender como funcionam as teorias psicanalíticas? Não é algo simples, não tem como entregar isso mastigadinho, percebam, mas dá para entender sim, dá para aplicar para os nossos dias de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Muito bem. Pensem com calma, vê se vocês têm perguntas, curiosidades, aplicações para isso. Enquanto técnico de enfermagem, você começa a entender as relações interpessoais. Tá? É igual eu passei para vocês. Quando você começa a compreender as relações interpessoais que os seres humanos têm, você começa a ser até um pouco mais tolerante, principalmente na figura de profissional da saúde. Tá? Muitas vezes nós temos dificuldades de compreender certos comportamentos e certas motivações das pessoas. Quando nós entendemos toda essa estruturação, fica mais adequado a relação interpessoal que você tem com o seu cliente, principalmente entendendo o seu papel como profissional de saúde, que é alguém que passou por um estudo, é alguém que é capaz de entender as relações transitáveis nos ambientes dos quais você está vivendo, e aí consegue entender a relação profissional-paciente até mais fácil, principalmente quando o paciente vem lhe confidenciar alguns segredos e conta ali eventualmente a vida toda dele. E aí você ouve tudo aquilo e começa até a fazer certas conexões. Não cabe a nós, né, que somos profissionais da enfermagem, fazer condução analítica de uma pessoa e dizer para ela o que ela deve seguir de rumo. Muito longe disso. Mas no relacionamento interpessoal terapêutico, cabe a nós nos tornarmos muitas vezes referências para que as pessoas vejam em nós algum canal de escuta e quanto mais qualificada seja essa escuta, melhor aí para a condução do seu paciente, melhor aí ele vai ter ali mais possibilidades de se tratar de uma maneira holística ali, em torno da terapêutica que lhe é dada ali dentro de um CAPS ou na própria vida, no hospital e por aí vai. Tá bom? Querem perguntar alguma coisa? Então, quando você entende, tá? Quando você entende id, ego, superego, e você entende o complexo de Édipo, tá? Eu resumi bem, tentei compactar bem. Quando você entende isso, você começa a até encontrar certas explicações para o porquê as pessoas são como são e por que elas se comportam como se comportam. Inclusive, você olha para si e entende muitas coisas sobre si também. 15 pessoas hoje. Alguma pergunta, gente? Lembrando, tá? É bom fazer perguntinha, porque depois o que acontece? Depois a gente faz atividadezinha e eu não quero ninguém errando feio. Vai lá, galera, vê se tem pergunta ou dúvida.
Então, é e não é. Ao passo que a criança vai assimilando que a natureza do comportamento vai funcionando, tá? Lembra do que eu falei na aula passada de inauguração? Você inaugurou um comportamento ou inaugurou uma sensação nova e isso foi positivo para você. Então você faz o quê? Uma ponte comportamental entre o ato e a recompensa. Então, quando a criança começa a assimilar que ela chora e ganha, já não é mais involuntário. Pode ser que os primeiros ali, os comportamentos inconscientes, eles sejam. Mas depois, quando isso cai na consciência e é assimilado, basta que eu chore, que eu vou ganhar, aí já não está mais no involuntário. Basta que eu me vista, ou eu fale igual meu pai, eu gesticule igual meu pai, ou eu grite, brigue igual meu pai faz dentro de casa, que minha mãe vai ceder e respeitar e eu vou poder fazer o que eu quiser. Aí já não é mais involuntário. Entenderam? Acontece muito em famílias que o pai agride a mãe ou vice-versa. O filho vê aquele papel distorcido e ele começa a ver que ele pode obter ganhos de alguma forma do conflito. No começo é inconsciente, é involuntário. Depois, quando tem a inauguração, tem o ato e a recompensa, ou o ato e o efeito observável, aí o que, que o indivíduo faz? O indivíduo repete o comportamento. Já não é mais involuntário, é consciente. Não tem uma idade certa, é conforme a pessoa assimila tudo isso. Mas geralmente, se você for partir de uma idade que todo mundo começa a assimilar melhor as coisas, você vai ter ali uma marca de 3 anos de idade, mais ou menos. 3 anos de idade para frente. Lá para os 6 anos, você tem uma personalidade bem formada, inclusive 6, 7, 8 anos, uma personalidade já com muitos traços, trejeitos do que você vai ser na vida ao longo do tempo. Claro que você vai ter várias experiências, vai aprender muitas coisas, vai vivenciar muitas coisas, mas você já tem certas características que vão acompanhar você para a vida toda. Mais perguntas? Alguém está tentando falar no microfone? Não? Bom, agora eu vou para outra parte da aula, que é falar sobre os neurotransmissores. Freud descobriu isso numa época, ou observou tudo isso, né? Numa época onde não se tinha esse conhecimento de neurotransmissor com tanta propriedade. Tinha só uma ideia teórica do que seria isso. Lembrando, tá? Robert Hooke foi o inventor do microscópio. A microscopia só começa a se difundir num estudo mais amplo, a descoberta do que era micro, tá? Nos anos de 1860. Freud estava aflorando e desenvolvendo a teoria psicanalítica em 1880. Então, a neurociência, ela nem existia ainda de modo abrangente, do jeito que a gente tem hoje. Estudo de neurônios, estudo do que passa dentro dos neurônios, muito longe disso. Lá em 1952, tem um cara que manjava muito dos Paranauê, o cara era bom, chamado James Olds, tá? James Olds. Então, agora a gente vai falar um pouco dessa parte. Uma visão, então, mais biológica, tá? Agora a gente já entra em uma amplitude mais biológica. James Olds, 52, descobre o... Atenção nisso aqui, tá? Sistema dopaminérgico de recompensa.
Isso aqui, a princípio, era uma teoria, porque já se tinham descoberto os neurotransmissores. E o pessoal estava estudando os efeitos da dopamina. Tá vendo? E o James Oates consegue descobrir um mecanismo de produção dopaminérgica no encéfalo. E ele começa a entender para que servia de fato a dopamina. A dopamina, a princípio, o pessoal queria entender ali por que a dopamina causava analgesia. A intenção maior era desenvolver analgésicos. Tá? Algumas soluções opioides, como por exemplo a, a morfina, tá? A papoula, o próprio ópio, eles já eram estudados e já eram utilizados como medicamento analgésico e até mesmo ampliados ali para anestesia, tá bom? Pré-anestésicos. O James Oates ele começa a ver que a dopamina em certos níveis ela não era só ligada à analgesia, ela também causava prazer. Ele começa a pensar na possibilidade de a dopamina ser de fato o neurotransmissor do prazer, certo? Mas antes disso, quais eram os neurotransmissores que se tinham ali na época? Que eu até pedi para vocês lerem. Tinha-se noção do que era serotonina, tá? Tinha-se noção do efeito molecular adrenalina. A adrenalina, em moléculas grandes, ela é produzida na glândula suprarrenal como substância hormonal e ela difunde para todo o corpo como um vasoconstritor que é capaz de regular sua pressão arterial e aumentar o seu ritmo cardíaco. Isso se sabia, mas ela causava a sensação ali de poder, de foco, sensação, por exemplo, de aceleração do pensamento, sensação de coragem, e ela dava muitos efeitos psíquicos também nas pessoas. Então, os neurocientistas começavam a estudar isso. Além dos efeitos hormonais e dos efeitos fisiológicos macroscópicos vistos ali, era importante saber como isso fluía no cérebro, tá? Que mais, além da serotonina e adrenalina? A própria dopamina. Esses vocês já devem ter visto, né? Que mais vocês viram? Manda aí no digitado aí para mim. Digita no chat. Ou me fala. Já dei 3. O GABA, vamos colocar ali, ó. GABA. GABA é gama ácido amino butírico. Que mais? Glutamato. Tá? O GABA, ele era um neurotransmissor muito característico. Deixa eu ver se é butírico ou bu. É butírico. É um neurotransmissor muito característico da lentificação, um neurodepressor, tá? Um neurotransmissor que deprime o sistema nervoso central na sua recaptação. Ele deixa o indivíduo mais lentificado, mais sonolento, tá? O glutamato é o contrário, né? Ele faz uma relação, às vezes, com o GABA, mas ele vai fazer uma relação mais glicolítica, de glicose. Tá? Que mais vocês acharam? Acetilcolina, com certeza. A acetilcolina foi um neurotransmissor descoberto mais tarde, e é bem interessante. A acetilcolina, ela foi classificada na parte de memória episódica. Olha que interessante. Quanto mais acetilcolina circulante, você tem maior capacidade de memorização ali temporária, memória de trabalho, memória episódica. Mais adiante, olha isso, lá para a virada ali dos anos 2000, muito mais para frente, a relação de produção de acetilcolina foi diretamente compreendida para a doença de Alzheimer, tá bom? Epinefrina e adrenalina cai na mesma ideia, tá? Não vai diferenciar.
ocitocina perfeito. A ocitocina é um neurotransmissor que vai causar uma sensação também de bem-estar. A ocitocina pode ser também exalada como feromônio. E esse feromônio, quando adentra no sistema nervoso masculino, através do que o homem inala da mulher, isso deixa o homem até meio cativo. Olha que interessante. Isso eu não estou falando só em relação homem-mulher, ser humano. Também acontece nos machos e fêmeas, entre os mamíferos, tá? A ocitocina em feromônios exalados, elas meio que hipnotizam os machos, tá? Histamina, noradrenalina também entra na adrenalina, então não muda, mas histamina. As histaminas entram em processos alérgicos, mas também causam aí, de certa forma, aquele bem-estar, né? Quando elas entram em atividade, elas deixam o indivíduo com um maior relaxamento. E todas as endorfinas, sem classificação. Tudo isso é neurotransmissor. Outros importantes ali, que são produzidos de uma forma molecular um pouco maior, por exemplo, a melatonina, tá? Que causa sono. Melatonina, não confundam com melanina. Melanina é pigmento da pele, melatonina é um indutor natural do sono. A leptina, que inibe a fome, tá? Então, são neurotransmissores que depois foram sendo descobertos e classificados. Beleza? Cada neurotransmissor tem uma região ali diferenciada de produção. Alguns, por exemplo, como a melatonina e a leptina, são produzidos no hipotálamo. A dopamina, a adrenalina e serotonina, elas são melhor captadas ali na região pré-central do cérebro, tá? A acetilcolina é mais no córtex. Então, vocês têm uma variedade de ações aí dentro da parte neurológica na qual esses neurotransmissores vão fazer suas atividades. Serotonina, então, vou fazer resumos, tá? Serotonina está ligado muito ao humor, certo? Humor e alegria. A adrenalina, aceleração dos pensamentos, foco, tá? Mas é um foco ali para um momento de combate ou para um momento de fuga, tá? Foco no mecanismo de estresse. A dopamina, que é o que a gente vai entender legal agora, vou até destacar aqui. A dopamina está mais focado ao prazer, tá? O ácido gama-aminobutírico está mais focado em neurodepressão, neurodepressor. O glutamato também faz uma função semelhante, tá? Acetilcolina, memórias, criatividade e aprendizagem. Ocitocina, relaxamento, vasodilatação. Histamina, também, relaxamento. E também, ó, participa muito em processos alérgicos, mas isso aqui já é mais fisiológico, não é tão a parte psíquica, tá? Tudo isso que eu tô falando é psíquico. As endorfinas que você libera, que muitas vezes não tem tantas classificações, são uma variedade, elas vão atuar de uma forma a te dar sensações prazerosas, principalmente pós-exercício, tá? Deu para entender as relações? Então vamos imaginar uma ideia de que eu tô lá na frente ali perante um prato muito gostoso de comida, né? Algo que eu quero muito ali, por exemplo, uma pizza com aquele queijo derretendo, que maravilha. Aí eu vou e dou a primeira mordida, eu capto através das minhas papilas gustativas, né? Vocês tiveram tudo isso em sistema digestivo, as papilas gustativas da língua começam a absorver aquele sabor maravilhoso, que delícia, você come, e aí você tem ali a sensação de prazer, porque começa a liberar o que? Dopamina. Tá? Dopamina.
com toda a sua senso-percepção, você consegue liberar dopamina. Você vê, de repente, sei lá, uma figura de uma pessoa muito bonita que agrada aos seus olhos. Aí, de repente, salta os olhos assim, você fala, nossa, né, vou chegar, pessoa muito bonita. E aí você é correspondido, o prazer só aumenta. Sempre que você é satisfeito naquilo que você faz, a dopamina vai aparecer. Certo? E se houvesse uma maneira, tá? Uma maneira de você ficar sempre satisfeito. Um mecanismo que atuasse diretamente no seu sistema nervoso central, onde quando você está insatisfeito, está de saco cheio da vida, nada mais tem graça. Você vai lá e aperta um botão e libera dopamina e tudo parece que ficou bem. Então essa foi a descoberta do James Rhodes. O que ele fez? Eles estavam pesquisando analgésicos, relaxantes. E ele, obviamente, como todo pesquisador, usava cobaia. A cobaia não era humana, era rato. Tá? E ele acha um ponto na região pré-central ali do cérebro do rato e coloca um eletrodo. Que era o ponto onde eles acreditavam que era de maior produção de dopamina. E isso mais adiante foi comprovado. Muito bem. Mas primeiro o que eles fazem? Eles preparam a cobaia. Pegaram uma seleção de cobaias e deram ração da melhor qualidade, alimentaram, sem colocar o eletrodo ainda. E aí fizeram alguns testes. Colocava uma plataforma onde tinha dois lados diferentes. Vocês podem ver vídeo disso, inclusive os testes do sistema dopaminérgico de recompensa. Duas plataformas. O rato ficava aqui, a comida ficava lá. No meio entre a plataforma e outra, tinha lá choque elétrico. Aí tá aqui o rato. E lá tá a comida. Eles desativaram o choque. O rato passava, comia comida. Depois eles faziam com que o rato voltasse para lá. Aí eles colocaram um choque elétrico aqui e ligou. E a comida tá lá. Quando começou a passar um tempo ali que deu vontade de comer no rato, o rato foi dar o primeiro passo, tomou um choquinho aqui e voltou e ficou aqui nesse cantinho. Aí o rato ia, tomava o choquinho e voltava, ia, tomava o choquinho e voltava. O rato ficou lá, sem água e sem comida, tá? Nesse lado da plataforma aqui. E toda hora que ele tentava tomar o choque, ele voltava. Até que esse rato, se não fosse alimentado, ele morria. Tá? Então isso, o teste mostrou o seguinte, que por comida e alimento, o rato não passava dor. Certo? Ele não ia atrás da, da sua comida, do seu alimento. Não era compensador, não era uma recompensa que compensasse a dor que ele passaria e chegar até a comida. Deu para entender a ideia? Beleza, aí o James Rhodes pega esse grupo de ratos que não se arriscavam pela comida, eles preferiam morrer ao invés de tomar choque para pegar a comida do outro lado, e começa a viciar eles no ponto da dopamina. Colocava o eletrodo lá na cabeça do rato, dava um botão, um pedalzinho para ele subir e apertar, e aí quando ele subia nesse pedalzinho, ele tomava um choquinho lá no sistema nervoso e ficava doidão. O rato ficava assim, ó. Ah, eu quero apertar mais o botão. Aí o rato ficava lá apertando o pedal. E se deixasse, o rato ficava lá até quanto dava na telha. Tem vídeo disso, tá? Tem vídeo em preto e branco e vídeo colorido com esse teste. Depois vocês olham no YouTube. Ah, e o rato ficou viciado em apertar o botão, porque levava uma descarga rápida de dopamina no cérebro. Aí o que o James Rhodes fez, né? Botou o rato na plataforma com o pedal de dopamina aqui, ó. E ele tava lá apertando, tomando choquinho. Ah, tô doidão, tô doidão. Aí ele desligou o pedal desse lado da plataforma e ativou o choque elétrico. E lá no outro lado da plataforma, o que que tinha? O pedal para apertar a dopamina. O rato foi, tomou choque de novo. Aí o rato foi quicando, pulando no choque elétrico até chegar na plataforma para apertar o bendito do botão. Para ficar tomando dopamina e ficar, muito bom, dopamina. Deu para entender?
James Rhodes achou, então, o sistema dopaminérgico de recompensa. Tá? A mera coincidência disso com o uso das drogas mais viciantes é um fato. Ou seja, constatou que o rato fazia qualquer coisa, inclusive colocar a vida em risco e pisar em choque elétrico dos mais fortes que tinha para ir lá usar sua carga de dopamina. O que é que vocês acham disso? Neurotransmissor, galera, é coisa séria e potente. Coisa séria e potente. E as patologias mentais, ao passo que foram sendo compreendidas dessa maneira, aliando a parte humanitária, humanística, tá? Humanística, com as ciências biológicas, elas foram melhor compreendidas, elas foram melhor tratadas. A indústria farmacêutica começa a produzir medicamentos que atuavam diretamente na captação e recaptação de neurotransmissores. E é aí que o remédio começa a surgir e fazer seus efeitos. Obviamente, junto com tudo isso vieram as drogas. As drogas sempre estiveram presentes na vida do ser humano. Você vai voltar atrás, você vai ver droga de várias formas, né? Sempre os seres humanos usaram vinho, usaram álcool, de vários tipos de maneiras que você possa imaginar, plantas, mas não se tinha essa compreensão aí, tá? Quando você começa a colocar droga sintética na humanidade, você tem outros efeitos, outros complexos, outros problemas de dependência muito maiores. James Rhodes começa também a fazer descobertas através de conexões aí com outros pesquisadores, outros tipos de ciências. E as teorias do sistema dopaminérgico de recompensa, elas são utilizadas até hoje, quando se fala em adicções e vícios, tá? E também, não só isso, e também em psicoses, tá bom? Mas a gente vai aprender a entender o que é isso tudo ainda. Enfim, então, baseado nos neurotransmissores, você consegue, de certa forma, desvendar algumas coisas em relação a patologias mentais mais complexas. E consegue, às vezes, até entregar uma terapêutica medicamentosa aliada a uma terapia psicológica que vai fazer um melhor efeito na vida das pessoas. Perguntas? A gente já ainda vai para a última parte de aula, tá? Perguntas, dúvidas, por favor. E aí, galera? Quem quer perguntar alguma coisa? Estão entendendo tudo? Tá ficando claro mesmo? Um quilo de acetilcolina. Um quilo de acetilcolina ia ajudar bastante a fazer certas conexões de memória. Tem um probleminha, tá? Tem um probleminha. Quando se fala de acetilcolina, o excesso dela nas regiões abaixo do encéfalo ali, regiões piramidais, tá? Eu sei que não dá muito tempo de vocês ver tudo isso na neuroanatomia que vocês têm, porque é muito específico. Mas o excesso ali, a captação excessiva de acetilcolina causa um efeito chamado colinergia. Tá? Então, muita acetilcolina também não é muito bom, tem que ter o adequado. Colinergia a gente chama de impregnação medicamentosa. Tem alguns medicamentos que você toma em excesso e eles causam colinergia. O que é colinergia? Você fica travado, duro. O indivíduo vai falar e ele fala assim, ele não consegue falar. Outra coisa que acontece é que o indivíduo perde alguns reflexos de alguns nervos ali, como por exemplo o nervo glosso da língua. E o indivíduo começa a ter cialorreia, começa a babar, tá?
Esses termos depois, aproveitem que a aula é gravada e depois disponibilizada, mas esses termos é bom vocês pegarem, tá? Porque são termos comuns. É, Silmara, tudo que é excesso na vida não é muito bom, né? Tudo tem que estar em equilíbrio. Mais alguma pergunta, alguma questão, galera? Alguma curiosidade que vocês queiram saber para a gente ir para outra parte? Que eu falei que eu vou abrir o CID 10, né? Deixei aí o link para vocês lá em cima. Pergunta, dúvida. Estamos em 15 pessoas, a galera tá toda aí. Bom, vamos para nossa última parte da aula. E agora a gente vai dar rumo às patologias mentais que a gente vai estudar primeiro. Então eu vou precisar agora da participação de vocês. Vamos aqui para o meu, que eu tinha deixado aqui. Deixei esse link para vocês. Então, tá todo mundo vendo isso aqui que eu estou aberto aqui? Dá um salve aí, dá uma posição. Sim, tô vendo sim. Ok. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Eu preciso que até amanhã, tá? Até amanhã, a gente divida isso aqui. São 99 diagnósticos e dentro de cada um, ainda para ajudar, quando você abre, ó, por exemplo, 00, tem mais subdiagnósticos. Estão vendo? Qual vai ser a atividade? Eu preciso separar em grupos. Então eu preciso que um grupo vá fazer, por exemplo, do 0 ao 9. Fazer o que, Rafael? Fazer uma análise. Entender o que tem de conteúdo aqui. Tá? Depois do 10 ao 19, do 20 ao 29, do 30 ao 39, do 40 aqui ao 48. Vocês vão ver que tem alguns que estão cortados. Do 50 ao 59 aqui. O próprio 50 tem alguns que estão cortados. Tá? Você vai até me perguntar, mas por que tem alguns que não está seguindo uma sequência numérica inteira, ordinal? Porque eles não foram adequados, os diagnósticos não foram adequados à atualidade. Então eles não seguem a ordem, eles não são ordinais. Tá? Alguns foram retirados. 60 ao 69, por aí vai, assim por diante. Como é que eu vou dividir isso? Vou dividir aqui meio que na sorte, que está embaralhado e aleatorizado. Nós somos em 15, né? Todos vocês conseguem trabalhar entre vocês juntos. Vocês têm o WhatsApp lá no grupo, então vocês podem pegar o WhatsApp, certo? Eu parto desse princípio. Então, que tal? Que tal? A gente pegar de 3 em 3 aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu PowerPoint. Vamos organizar isso aqui. Ó, vamos fazer uma listinha aqui. Então, Adélia. Vamos fazer de dupla, melhor. Franciele, tá? Vocês vão ver do 0 ao 9. Beleza? Amanhã vocês vão chegar e vão trazer essa análise para mim, do 0 ao 9. Pode ser assim? Feito? Então, Adélia e Franciele do 0 ao 9, beleza? Vou continuar.
olhar ali na minha lista ali. Aí vem a Grace e a Ingrid. Grace, Ingrid. Vocês vão fazer do 10 ao 19. Vocês vão analisar e ver do que se trata. Tá? Grace e Ingrid. O que é que vocês vão trazer para mim amanhã? A Adélia e a Franciele vão trazer para mim amanhã. Vai poder, vocês vão ter que... Uma das duas vocês escolhem entre si, tá? Não precisa as duas falar, não. Uma das duas vem, pega o microfone e fala. Do CID 0 ao 09, se trata disso, disso e aquilo. No geral, a gente conclui que é um termo geral para tais tipos de patologia. A Grace e a Ingrid vão fazer a mesma coisa. De forma geral, por exemplo, do CID 10 ao 19, nós estamos observando que é um gênero para uso de determinadas substâncias. Então, tem transtornos mentais aqui devido ao uso. Aí vocês vão colocar os principais, tá? Todos que vão fazer vão achar os principais. Amanhã, chegando na aula, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Beleza, daí depois aqui na lista a Ivana, a Larissa, que é a Larissa Caroline, Larissa C. Vamos fazer do 20 ao 29, certo? A Larissa M. E a Luana. Vamos fazer do 30 ao 39, certo? Aí abaixo, vamos lá, vamos baixar aqui. Aí na Maísa e na Natália. Maísa, Natália. Vamos fazer, ó, aí é um pouco maior, tá? Do 40 ao 59, tá? Vamos trazer resumido o que vocês acharam, quais patologias vocês destacam, quais curiosidades vocês tiveram, tá? Todo mundo vai fazer isso. E da dupla vai falar o que achou, beleza? Depois, Natália, Patrícia e Rafael. Rafael. Vamos fazer do 60 ao 69. Ó, essa parte aí trata mais de sociopatia, psicopatia, tá? Aí vem a Stephanie. A Stephanie e a Tawane, tá? A Stephanie e a Tawane vão ficar com 70 ao 90, ao 99, tá? São partes parecidas, não tem muita diferença, tá bom? Então tá distribuído aí o que vocês vão fazer. Então, deixando bem claro o que vai ser feito, ó. Vou até abrir aqui. Análise. Tá? Análise do Código Internacional das Doenças, da versão 10, seção F, dos seguintes diagnósticos acima. Resumindo, a categoria genérica, ou seja, os 10 todos ali, que é o gênero, e destacando, tá? Alguns de maior curiosidade ou mais comuns. Mais comuns eu diria que às vezes é complicado, porque acaba sendo comum para quem já viu, já experimentou trabalhar com essa área de alguma forma, tá? Mas vocês vão se surpreender, tem muita coisa aí que é bem... tá bem presente na sociedade e às vezes a gente não se dá conta, tá? Eleger um da dupla para falar sobre, tá? Então, um da dupla vai dizer e, lógico, os dois vão produzir, tá bom? Tá bom por hoje, galera?
Deixa eu ver o chat. Deixa eu ver o chat aqui. Qual é a minha? Larissa Loira Morena? É a loira? Ok, beleza. Pergunta, alguém quer colocar alguma coisa? Professor, não entendi. Luana, o que você vai fazer? Isso aqui, ó. Você vai analisar o que saiu para você. Cadê a Luana aqui, ó? Luana tá junto com a Larissa. Vai pegar do CID 30 ao 39. Vou mostrar aqui. Ó, 30 ao 39. Você vai ler todos e vai ver do que se trata. Basicamente aqui é humor, só para você ter uma ideia, vai se tratar de transtornos de humor, mania e depressão, tá? Basicamente isso. Então você vai descrever esse gênero. Vai falar o que é mania, o que é depressão, dentro de tudo que você viu ali. E vai destacar desses aqui quais é os mais que chamou a atenção de vocês da dupla ou quais são mais comuns que vocês veem por aí. Ficou claro agora? Beleza, Luana. É isso aí, não é nada tão complicado. Primeiro vocês vão pegar os 10 que estão designados para vocês ali, 9 na verdade, né? Vão falar do gênero deles. Ah, esses diagnósticos pertencem a todas as psicoses. Ou esses diagnósticos aqui, dependendo do qual que você caiu, pertencem aos usos, os transtornos mentais pelo uso de determinadas substâncias. Por aí vai. Pode mandar o link de novo? Posso. Vocês querem pegar aquele link pronto ali? Eu vou mandar depois no WhatsApp. Mas eu já vou deixar aqui, ó. Pega o link aí e já salva para vocês, ó. Tá na mão. O Medicina Net. Gente, mas deixa eu dar um parecer para vocês. Uh, não é algo que você vai conseguir fazer sem estar com o Google aberto para procurar termos que você não conhece. Porque quando você for ler termo psiquiátrico, tem muita coisa que você não está familiarizado. Então, deixa lá um Google aberto para pegar termos que você não conhece. Por exemplo, galera que vai ver a parte de humor, vai ler lá mania. Mania não é a mania de ficar, por exemplo, enrolando o cabelo, não é a mania de ficar, né? Não são manias comportamentais de repetição. Você vai ver o que é mania. Então, dá uma lida no que é. Vai ver depressão, ver quantos tipos de depressão tem, os significados, tá? Então, você vai ter que ter um capricho ali para pesquisar, para você, na hora de vir aqui falar, você ter uma certa propriedade, uma segurança do que você está falando. Beleza? Inclusive, se vocês quiserem, eu nem gravo a parte que vocês forem apresentar alguma coisa. Fica a critério de vocês, tá? No começo vai ser no começo da aula, logo a gente já chega já falando sobre isso. E o que a gente vai fazer depois de falar? Aí a gente vai escolher um conjunto para começar a estudar. Por exemplo, vamos supor que vocês escolheram depois que a gente apresentar todos amanhã, escolhemos, vamos começar, vamos aprofundar do 20 ao 29. A gente só vai falar de psicose no começo. Terminou? Vai falar de outro. Ah, não, a gente não quer começar com 20 ao 29. A gente prefere começar a falar dos psicopatas, porque eu quero entender como que é o comportamento antissocial, os transtornos da personalidade. Ah, eu quero que a galera decidiu, votou que vai ser dos 60 aos 69. Beleza, a gente vai. E por aí vai. Entenderam? Então, depois que vocês estudarem e apresentarem isso amanhã, aí a gente decide qual rumo vai tomar. Fechado? Então, galera, tô fechadaço com vocês também. É isso aí. Simples assim, a gente faz essa pesquisa, traz amanhã. Se precisar, não sei, fica a critério de vocês. Se precisar, a gente até pega uma sexta-feira, faz quinta e sexta de tarde, eu não sei. Depois a gente vê. Mas a princípio, amanhã a aula começa assim. Beleza? Porque tem muito assunto, gente, muito assunto. Em cada um deles eu vou falar depois sobre a medicação que usa e vai ser importante a gente falar também da parte de crise, tá? Então tem esses assuntos aí que não podem ficar de fora. Tá bom? Gente, é isso. Então por hoje é isso.
eu vou encerrando aqui a minha gravação, fechando a gravação.